vai dar origem a um novo programa que se chamará CERV, Citizens Equality Rights and Values Program. Ou seja, este novo programa é suposto, portanto está tudo planeado, mas como diz o ditado, até estar, até ser resolvido, tudo está por resolver, qualquer coisa assim. Vai ter 3 vertentes: a vertente dos direitos e valores, que vem do programa Direitos e Valores, a vertente do compromisso democrático e participação cívica, que vem do programa Europa para os Cidadãos, e há de ter uma outra vertente, Daphne, que vai repescar um programa que tem estado mais ou menos moribundo desde 2015, mas que, infelizmente, devido à situação atual, está mais que justificado. Este programa Daphne luta contra a violência contra mulheres e crianças. Ora bem, mas temos até 1 de setembro de 2020 as candidaturas abertas para o programa Europa para os Cidadãos, 3 medidas de financiamento até 150 mil euros, e há que aproveitar este dinheiro que está lá nesta forma do programa Europa para os Cidadãos. Vou tentar mudar o slide. Já tive vários. Consegui. Isto às vezes é com o Enter, outras vezes é com o cursor. Bom, mas vamos lá. Eu vou bebendo um bocadinho de água, peço desculpa. Durante quase 3 meses não fiz uma apresentação e parece que a garganta secou, mas isto um bocadinho de água vai lá. Muito bem. O programa foi definido pelo Regulamento 390 de 2014 e aquilo que eu me proponho hoje é descodificar o regulamento e o programa, o guia do programa. Ou seja, vou-vos apresentar o programa de forma sucinta, clara e de forma a que entendam como é que se podem candidatar. O programa tem como principal objetivo contribuir para uma melhor compreensão da União Europeia. E os seus objetivos gerais são contribuir para a compreensão pelos cidadãos da União, da história e da sua diversidade, não nos esquecemos do lema Unida na Diversidade, e fomentar a cidadania europeia e melhorar as condições para a participação cívica e democrática dos cidadãos. Ora bem, isto parece blá blá blá, mas não é. É assim, o que nós queremos é que os cidadãos entendam o que é a União Europeia, o que é que foi este projeto. E ao compreender a sua história, os seus valores e a sua diversidade, tentar defender ou questionar os aspectos menos positivos deste projeto. Este projeto, a União Europeia, começou há 70 anos com a Declaração Schuman e, em primeira instância, foi um projeto que, para além dos seus aspectos económicos, da Comunidade Económica do Carvão e do Aço, ninguém minimiza esses aspectos, teve como principal objetivo que nunca mais houvesse guerra, pelo menos para aqueles 6 primeiros países que constituíram este projeto de paz. Nós tínhamos acabado uma Segunda Guerra, a Europa estava depauperada e, portanto, havia que garantir que nunca mais havia guerra, pelo menos nestes países. A Europa, pelos seus pequeninos países, muitas etnias, muitas raças, muitas tradições, muitas culturas diferentes, sempre teve pequenas quesílias entre países e o que nós queríamos era que se pretendia era que não houvesse mais guerra. E aqui este objetivo vai de encontro à geração mais jovem. Porquê? Porque os jovens nascem em liberdade e em democracia. Eles não sabem quão difícil foi garantir este projeto de paz e quão fácil é, provavelmente, perdê-lo. Vejamos o aparecimento de alguns partidos radicais, tanto da esquerda como da direita. Para eles tudo é um dado adquirido, o mercado interno até nem faz muito sentido, porque para eles é, como eu digo, um dado adquirido, trabalham, estudam, vivem em qualquer país da União Europeia, tudo é equiparado, podem casar, ter filhos, etc. Portanto, a livre circulação de bens, serviços, de pessoas, para eles
é um nada adquirido, não faz sentido. Agora, infelizmente, devido à situação pandémica, já sabem o que é ter fronteiras fechadas, que é coisa que eles próprios não sabiam, e à conta de outro projeto que eu apresento nas universidades, às vezes relatava o que era ir a Badajoz comprar caramelos com os meus pais e eles olhavam para mim como se eu fosse algo transcendente. Agora, infelizmente, já entendem essa questão. E, por outro lado, fomentar a participação cívica e democrática dos cidadãos. Porque, se não vejamos, ao envolver os cidadãos na tomada de posição, nas missões, nas políticas da União Europeia, os cidadãos vão entender o que está em causa e defender esses objetivos. Muito bem. Ok. Não. Ok. Então, quais são as características do programa? Em primeiro lugar, igualdade de acesso. O programa não pode discriminar ninguém em razão de sexo, raça, origem étnica, religião, crença, deficiência, idade, orientação sexual. Portanto, pelo contrário, deve tentar inserir grupos subrepresentados da sociedade, as pessoas mais idosas, com os mais jovens, as pessoas com deficiência, comunidades de mais difícil integração, como a comunidade Roma. Portanto, ele deve permitir esta inserção de todos os cidadãos e de todas as raças, etnias e orientações sexuais. Mais um bocadinho de água. Transnacionalidade e dimensão local. A transnacionalidade é uma das características mais importantes do programa. Somos 27 Estados-membros, 24 línguas oficiais, portanto, um projeto que inclua quantos mais parceiros e quantas mais línguas diferentes, culturas e tradições, melhor, porque é aí que vai de encontro ao seu lema, unida na diversidade, a União Europeia. Como é que esta transnacionalidade se pode espelhar num projeto? Ela pode espelhar-se através do título, dos parceiros envolvidos ou do público que vai atingir. E eu vou dar um exemplo. Em 2017, a entidade Outra, uma entidade cultural pequena do Barreiro, OUT.RA, Outra, candidatou-se a um projeto sozinha. Portanto, um único país, uma única entidade, a um projeto no âmbito deste programa. Então, onde é que está a transnacionalidade deste projeto? Ela pretendia, pretendia estudar, registar e documentar a música alternativa que supostamente existia nos países da ex-cortina de ferro. Ora, o regime totalitário afirmava que só havia música clássica, a música jazz, eletrónica, mecânica. Era suposto não existir. Obviamente que ela existia nas garagens, em sítios recônditos. E esta pequenina entidade propôs estudar essa música. Ora, a transnacionalidade está espelhada nos diferentes países da ex-cortina de ferro e no público que vai atingir, diversificado, se possível, os estudantes e os jovens de todos esses países. A dimensão local, outra característica importantíssima, porque, como eu já disse, o envolvimento dos cidadãos é o que permite a percepção do que é a União Europeia e a sua defesa. Eu vou dar também um exemplo. Às vezes, há municípios que me ligam, um bocadinho constrangidos, principalmente se candidataram à medida de germinação de cidades, porque precisam, no mínimo, e já vamos ver isto mais à frente, 25 convidados internacionais para o evento, para terem direito ao valor pecuniário que solicitaram. E 25 participantes internacionais dos outros países parceiros significa viagens, alojamento e subsistência. E às vezes estão aflitos com o dinheiro que pediram, não equacionaram bem este valor. E o que eu sugiro é ponham a dimensão local a funcionar. Peçam, por exemplo, a famílias da comunidade que alojem os voluntários que vêm dos outros países. Logo ali o alojamento está
garantido. E a subsistência, porque não pedir a algum avô ou à tia para fazer algumas comidas, uns croquetes, qualquer coisa que ajude a aliviar as despesas. Diálogo intercultural, pois como já foi dito, são 27 Estados-membros, 24 línguas oficiais. Quantos mais países integrarem um projeto, melhor. Nós temos projetos da rede, na medida redes de cidades, com mais de 28 parceiros. Excelente. Uma rede transnacional no seu melhor, levada à melhor eficiência. Voluntariado. Pois o voluntariado, eu, com a minha idade, posso fazer voluntariado, mas essencialmente ele destina-se aos jovens. E é aqui o atingir a geração mais jovem é o grande objetivo também do programa. Os jovens, ao dedicarem uma parte do seu tempo em voluntariado, vão envolver-se nos projetos, vão perceber o que é que está em causa e sentir que essa causa lhes pertence. E quando algo é nosso, o que é que nós fazemos? Defendemos. E, portanto, é muito importante o envolvimento de voluntários. Nas medidas, na vertente de memória europeia, que já não está aberta, nem vai tornar a abrir, e na medida projetos da sociedade civil, que vamos ver mais à frente, voluntários do Corpo Europeu de Solidariedade, melhor ainda. O Corpo Europeu de Solidariedade é, no fundo, uma plataforma criada pelo ex-presidente da Comissão Europeia, Sr. Juncker, de forma a que fizesse o matching entre jovens dos 18 aos 30 que queiram fazer voluntariado ou um pequeno estágio ou um pequeno emprego e esse já remunerado e entidades que se queiram inscrever na plataforma e que queiram receber voluntários. E a plataforma vai fazer o matching de voluntário-entidade. E, portanto, ao fazer o matching, é possível esses voluntários irem fazer um pequeno voluntariado nessa entidade. E, como eu digo, um projeto do Programa Europa para os Cidadãos deve ter voluntários, não é obrigatório, mas deve ter voluntários e, se possível, na medida projetos da sociedade civil, voluntários do Corpo Europeu de Solidariedade. Eu não vou entrar em muitos mais pormenores relativamente a este SES. Quem estiver interessado, no final, contacta-me e eu envio o contacto da pessoa que é responsável ao nível nacional por esta plataforma e pode esclarecer todas as dúvidas relativas a, sei lá, subsídios de transporte, de alimentação, seguros, relativamente aos voluntários. Não vamos perder muito mais tempo com isto. Muito bem. Estrutura do programa. Tinha duas vertentes. A vertente 1, Memória Europeia, que era a tal de aumentar a sensibilização para a memória, histórias, valores comuns da União Europeia, que já fechou em 1 de fevereiro passado e já não vai abrir, pelo menos no âmbito deste programa, poderá vir a existir no futuro programa, não sabemos. E a vertente 2, compromisso democrático e participação cívica, ou seja, encorajar os cidadãos a tomar parte ativa neste programa. Esta vertente está dividida em 3 medidas: disseminação de cidades, redes de cidades e projetos da sociedade civil. Estas medidas podem ter financiamento, principalmente redes de cidades e projetos da sociedade civil, até 150 mil euros. Já vamos ver como. Havia ainda uma ação horizontal do programa, que era a valorização, análise, divulgação e utilização dos resultados dos projetos, mas essa era dirigida aos pontos de contacto nacional, como o CIEST, aos 33 pontos de contacto nacional existentes na União Europeia. Muito bem. Então, quais são os países elegíveis para participar no programa? Para já, os 27 Estados-membros da União Europeia e ainda os países que são candidatos: Albânia, Macedónia do Norte, Montenegro, Sérvia, Bósnia e Herzegovina e Kosovo. O guia do programa previa ainda que
os países da EFTA que quisessem e tivessem assinado um acordo com o programa pudessem concorrer, mas nenhum deles assinou e, portanto, Noruega, Islândia, Suíça, falta-me Liechtenstein, não assinaram e, portanto, não participam. 27 Estados-membros da União Europeia e mais estes candidatos são os países elegíveis. E que organizações é que podem, quem é que pode apresentar-se, candidatar a um projeto? Candidatos e parceiros têm de ser ou organismos públicos, principalmente a administração local, ou organizações não lucrativas, mas dotadas de personalidade jurídica. IPSS, por exemplo, uma organização não sem fins lucrativos. Têm de estar estabelecidos num país elegível, os tais 27 Estados-membros, mais os candidatos que já foram referidos. A missão da organização tem de ser consistente com os objetivos do programa e com a medida a que se candidata, porque uma fábrica de calçado talvez não tenha muito a ver para se candidatar a um projeto no âmbito deste programa, não faz muito sentido. E organizações que recebem subvenções de funcionamento não são elegíveis como candidato. O programa prevê 2 tipos de subvenções. Subvenções de funcionamento, operating grants, e subvenções de ação, action grants. A última candidatura para os operating grants foi em 2017, já não vai tornar a abrir, obviamente, e Portugal não chegou a ter uma entidade com subvenção de funcionamento. As pessoas singulares não são elegíveis. Isto é uma coisa que induz a erro, porque ao dizer programa Europa para os cidadãos, dá a ideia que um cidadão pode concorrer, mas não. Portanto, pessoas singulares não são elegíveis, tem de ser um organismo público ou uma organização não lucrativa, mas dotada de personalidade jurídica. Então, quem? Autarquias, comitês de disseminação, organizações sem fins lucrativos, organizações da sociedade civil, não governamentais, associações culturais, da juventude, museus, ONGs, bom, um manancial, IPSS, centros de investigação de uma universidade, escolas. Bom, então, e eu vou repetir isto várias vezes ao longo da minha apresentação. Um projeto no âmbito deste programa tem de ir de encontro, em primeira análise, dos seus objetivos, aqueles de sensibilizar para a história, valores comuns e diversidade da União Europeia e fomentar a participação cívica e democrática dos cidadãos e ir de encontro às prioridades do programa. Até 2016, o programa estava definido pelo Regulamento 390/2014, como foi dito, e as prioridades estavam estabelecidas para 7 anos. Mas em 2016 chegou-se à conclusão que havia que definir anualmente algumas prioridades mais de acordo com a situação real e atual do mundo, ou da Europa pelo menos. E passou a haver prioridades multianuais. E assim, as prioridades estabelecidas para 2020 são debater o futuro da Europa e combater o euroscepticismo, promover a solidariedade, e vejamos a crise que aí vem, e promover o diálogo intercultural, a compreensão mútua e lutar contra a estigmatização de migrantes e de grupos minoritários. Portanto, são, no fundo, 3 grandes prioridades que têm estado a devastar a Europa e a requerer atenção mais acentuada. Muito bem. Então, mais uma vez, um projeto tem de ir de encontro aos objetivos e prioridades, ok? E já vamos ver como é que isso tem de ser. Ora, aqui, muito bem. Então, eu começava agora por apresentar os aspectos técnicos de cada medida do programa e vamos vendo, caso a caso, estes aspectos e alertando para alguns aspectos, às vezes menos positivos.
Eu não sei se há algum município, ou autarquia, ou comitê de germinação, ou junta de freguesia que esteja presente a participar, mas a germinação de cidades é muito vocacionada para as autarquias, Sim, para o presente. poder local. Muito. Não quer dizer que uma organização sem fins lucrativos que represente uma autoridade local não possa ser candidato a esta medida, a esta germinação de cidades. Germinação de cidades. Primeiro, estabelecer que uma cidade não é preciso que no seu estatuto jurídico seja cidade. Pode ser uma pequenina junta de freguesia e eu a seguir vou dar um exemplo, exatamente uma junta de freguesia nacional que se candidatou a um projeto. É um agrupamento populacional, desde que tenha igreja, escola, pronto, um grupo de cidadãos a viver comumente, em conjunto. Geminação de cidades. Alertar para o outro aspecto. Geralmente, aquilo que é entendido por geminação de cidades não é bem o mesmo critério no programa da Europa para os cidadãos. Aqui ela ultrapassa o sentido que é comumente aceito como geminação de cidades. Obviamente que a troca de ideias, a persecução de um objetivo comum, o solucionar um problema de 2 ou 3 comunidades está cá presente como uma geminação de cidades do CUR. Mas, para ser projeto no âmbito deste programa, tem de pegar nessa troca de ideias e partilha de soluções e ir de encontro aos objetivos e prioridades do programa. Tal como foi dito. Ok? Candidatos e parceiros, que tipos de organização é que podem concorrer? Cidades, municípios, comitês de germinação, mas também organizações sem fins lucrativos que representem autoridades locais. Obviamente, se é uma germinação de cidades, tem de estar pelo menos 2 países elegíveis no projeto, dos quais um tem de ser Estado-membro. Por exemplo, Portugal e Kosovo, por exemplo, é país elegível, não é Estado-membro, mas Portugal é Portugal e Kosovo, por exemplo. Mas pode ter 5, 6 países participantes. Portanto, como eu disse, esta germinação não é só 2 países, pode ter mais, mínimo 2, obviamente. O número de participantes num evento, e só tem um evento, tem de ser mínimo de 25 participantes. Ok. A subvenção máxima nesta medida é 25 mil euros. Mas para obter 25 mil euros, os números de participantes convidados teria de ser 175. Ou seja, este mínimo de 25 participantes que venham dos países parceiros dá direito a 5 mil euros. 5 mil euros. Para ser a subvenção máxima, 25 mil euros, tem de ser 175 participantes convidados. Depois, o máximo que a atividade pode ter é 21 dias, os meus amigos. Uma atividade com 3, 4 dias e já parece interminável, porque eles têm de ir buscar ao aeroporto, têm de nos acompanhar, entreter durante esses dias que eles cá estiverem, programarem alguns seminários, conferências, etc. Portanto, é uma atividade, máximo 21 dias, aqui tem de se colocar o máximo, porque toda a gente gosta de vir a Portugal e, portanto, provavelmente até ficavam cá mais tempo, mas máximo. O que às vezes telefonam-me a perguntar, nós temos um festival na nossa comunidade, já há muitos anos, e o festival desenrola-se em 2 fins de semana. Pode constituir um evento? Pode, mas os participantes não se podem ir embora de um fim de semana para o outro fim de semana. Ou seja, tem de ficar esse tempo todo aqui, no país em que organizar o evento. Ok? Vou dar um exemplo. A Junta de Freguesia de Silvares, pequenina ao pé do Fundão, que já tinha uma germinação de cidades normal, daquela comumente aceite, com Carchisi, um parceiro francês, avançou com uma germinação de cidades no âmbito deste programa.
e candidatou-se com o projeto Encontros Intergeracionais em torno da memória fotográfica do século XX. Silvares e Garcisa. O que é que eles pretendem fazer? Criação de uma coleção fotográfica digital, desde 1920 até meados de 1980, a fim de preservar a memória coletiva das duas cidades geminadas. Esta partilha de fotografias é feita por jovens que se vão alojar em casas de idosos nas férias de Páscoa, trocando luso-franceses, franco-portugueses, portanto eles vão trocar nessas famílias, vão viver nessas casas, vão documentar as fotos recolhidas e essas fotos serão depois digitalizadas e apresentadas em duas exposições, ilustrando o conjunto de memórias e experiências vividas noutros tempos e por outras gerações. Portanto, estas exposições permitirão a conservação, a partilha de memória, a disseminação, permitindo que as gerações atuais, os jovens, e as futuras conheçam as histórias das duas cidades europeias. Portanto, está cá tudo, como estão a ver, uma pequenina junta, geminada já com uma cidade francesa, uma outra comunidade francesa, partiu para uma medida, para uma geminação de cidades no âmbito deste programa. Segunda medida, redes de cidades. Vamos pensar que duas cidades ou mais estão geminadas, por que não avançar para uma rede de cidades? Ou seja, a rede de cidades permite trabalhar com muitos países na persecução de soluções que estejam de aspectos menos positivos da comunidade. Quem é que pode concorrer? Cidades, municípios, comitês, redes de geminação já existentes e que podem vir a ser alargadas, desde que se tornem mais sustentáveis e que possam apresentar soluções mais concretas. Obviamente, como organização da sociedade civil sem fins lucrativos, também pode concorrer como parceiro. O número de parceiros aqui mínimo tem de ser 4 países elegíveis, dos quais 2 têm de ser Estados-membros. Por exemplo, Portugal e França, e depois Kosovo e Macedónia do Norte. Pronto. Para os eventos, o mínimo de participantes tem de ser 30% de convidados internacionais. Ou seja, se um evento tem planeado o convite, a participação de 100 pessoas, 30 têm de vir dos outros países parceiros. E aqui é importante ter muitos países, e tanto na geminação de cidades também, porque é muito mais fácil trazer os tais 25 participantes convidados, ou os 30% nesta medida, de vários países do que só de um outro país parceiro. Porque se uma geminação de cidades, por exemplo, ou uma rede de cidades só tem mais 3 países, ou a geminação de cidades com mais só um país, trazer 25 de um único país é muito difícil. Portanto, quantos mais, melhor. Ora, como eu disse, há projetos com 28 países parceiros, é fácil trazer 30% de participantes de vários países, pulverizados por vários países. Muito bem. A subvenção máxima é 150 mil euros, com um pré-financiamento de 40% a 70%. Vamos pensar numa coisa. Pedem 150 mil euros para o projeto. Esse dinheiro não sofre cortes nenhuns. E, após mais ou menos um mês da seleção do projeto, cai na conta, e é isto mesmo, cai na conta cerca de 40% a 70% de pré-financiamento. E às vezes telefonam-me em pânico. Eu fui ao banco e verifiquei que lá tenho esta quantia. O que é que eu faço agora? Começa a trabalhar. O dinheiro está aí, é para começar a trabalhar. Exatamente. Portanto, 40% a 70%, mais ou menos 50% daquilo que é solicitado cai na conta e começam a trabalhar. O resto há de vir no final do projeto, quando acabar, após
a elaboração do relatório final. Se o relatório espelhar aquilo que fizeram, as atividades que realizaram, os participantes que se propuseram trazer e vieram, muito bem, recebem o resto. Portanto, não é contra a apresentação nem de faturas, nem de recibos, é pré-financiamento logo à cabeça e o resto contra um relatório bem elaborado e que espelhe aquilo que foi feito durante a vigência do projeto. Aqui tem de ser pelo menos 4 eventos em diferentes países elegíveis. E aqui mais uma dica, se possível, que os eventos não sejam copy-paste, todos eles nos mesmos países. Se possível, diferenciados, pode ser um debate, uma sondagem pública, uma conferência, a produção de um livro, uma exposição, um festival, qualquer coisa diferente e, se possível, delineada de acordo com as especificidades do país em questão. É mais interessante. E o projeto tem de duração máxima 24 meses. Vou dar um exemplo. Deixa-me puxar aqui para baixo. Muito bem. Então, o município de Vila Nova de Cerveira é um município muito ativo. Nós temos alguns em Portugal bem ativos. Vila Nova de Cerveira, Alvito, Valongo, Vila Nova da Barquinha, Torres Novas, Boarcos, uma pequenina freguesia ao pé de Figueira da Foz, são muito ativos. Então, o município de Vila Nova de Cerveira, mais 15 parceiros, mas como eu digo, ia ter 28, mais 15 parceiros concorreram ao projeto BRIDGE, Building Relationships into a Democratic Goal for Europe. A duração era de outubro de 2019 a outubro de 2021, está a acontecer, vejamos como é que eles se conseguem desenvencilhar com a situação pandémica que está a acontecer. Obviamente que não há eventos presenciais, alguns podem ser substituídos por webinars, como estamos a fazer aqui, se conseguirem muito bem, se não vão ter que escrever à agência e reportar a situação, que é subejamente conhecida de todos. E solicitaram 148.680 euros. Então, consiste em quê? Parceiros com a mesma característica geográfica, 8 pares de países vizinhos, partilhando a mesma vontade de promover a cidadania transfronteiriça e a coesão social além fronteiras. E o principal foco do projeto é debater o euroceticismo e a xenofobia. Cá está a prioridade. Fortalecer o sentimento de solidariedade, outra prioridade, entre os Estados-membros e entre países vizinhos e melhorar a cidadania europeia, outro objetivo. Terá como foco principal, último, a assinatura de um acordo pelos parceiros, cria uma rede permanente de colaboração ao nível europeu. Está cá tudo. Estão cá as palavras-chave, todas, que a agência pretende. Os objetivos, 2 prioridades elencadas e, portanto, é um bom projeto. 15 parceiros, bastantes, de redes, de cidades. Vamos à última medida, aberta também até 1 de setembro de 2020, estão todas, as 3 medidas estão abertas até 1 de setembro de 2020, 17 horas de Bruxelas, 16 de Portugal. Projetos da sociedade civil. Apoia projetos promovidos por parcerias e redes transnacionais, envolvendo cidadãos diretamente, ou seja, a participação ativa na elaboração de políticas da UE. Que tipo de organização é que pode concorrer? Esta é muito vocacionada para as organizações sem fins lucrativos. Portanto, se a germinação de cidades e as redes de cidades é muito vocacionada para os municípios e para a administração local, esta, por sua vez, é muito vocacionada para as organizações sem fins lucrativos, organizações da sociedade civil, as instituições educativas, escolas, culturais, investigação, os centros de investigação de uma universidade. Obviamente, uma autoridade pública local e regional pode também concorrer, mas é muito mais vocacionada para as outras. O número de países mínimo, 3 países elegíveis, dos quais 2 têm de ser Estados-membros.
O orçamento é também o máximo de 150 mil euros e também tem um pré-financiamento de 40% a 70%. Ou seja, as três medidas abertas, redes de cidades e projetos da sociedade civil, têm pré-financiamento. A germinação de cidades também não tem pré-financiamento. É mais um aspecto um bocadinho negativo da germinação de cidades. Mas se há alguma autarquia a ouvir, mas as autarquias e os municípios são riquíssimos, não são? Okay. Então, os locais onde decorrem as atividades, em qualquer um dos países elegíveis. E o máximo do projeto, 18 meses. Vou dar um exemplo. Muito bem. Ops, faltou-me aqui um exemplo. Faltou-me um exemplo de projeto de sociedade civil. Não, está trocado com o outro slide. Muito bem, não interessa. Então, o Centro de Investigação Universitário de Lisboa, o Instituto Universitário de Lisboa, concorreu mais 3 parceiros, mais um português, um holandês e um italiano, a uma das prioridades que estava projetada no ano passado, 2019, e concorreu com o projeto EU Elections Think, Decide, Change. Esta prioridade tinha a ver com a comemoração dos 40 anos para a primeira eleição democrática da instituição europeia, Parlamento Europeu, e que nós todos fomos votar em maio do ano passado. Como nós todos sabemos, a abstenção é enormíssima para estas eleições. E então, o que é que esta prioridade pretendia? Que os jovens fossem sensibilizados para ir votar. E o Instituto Universitário de Lisboa, sim, propôs-se baixar a taxa de abstenção, incentivando os jovens dos 18 aos 25 para a cidadania europeia ativa e combater a abstenção nas eleições europeias. Como? Através de métodos de educação não formal, estimulando o envolvimento dos jovens nos principais temas europeus e incentivá-los a expressar a sua opinião e irem votar. Se isto foi possível ou não, não sei, porque eu acho que a abstenção rodou à mesma os 60%. Mas o que é interessante é que eu estava a apresentar uma sessão em Tomar e um dos participantes era o município de Torres Novas, que já fazia parte de um projeto no âmbito deste programa e levantou a mãozinha e disse: olha, mas o que é engraçado é que no nosso município o evento envolveu muitos cidadãos antes de maio e o envolvimento deles permitiu ver que foram votar muito mais pessoas quando foram as eleições em maio do ano passado, porque realmente perceberam o que é que estava em causa. Portanto, uma prova provada de que o envolvimento, o entendimento daquilo que está em causa leva as pessoas a tomarem parte e a perceberem e a decidirem o que é importante. Muito bem. Agora tenho de aqui votar exatamente. Um projeto da sociedade civil tem de obrigatoriamente envolver 2 tipos de atividades. Ou a promoção do empenho e da solidariedade social, através de debates, campanhas, ações, foi o que o Instituto Universitário de Lisboa fez, recolha de opiniões, com a utilização de redes sociais, seminários na web, ou voluntariado. Se possível as 3, melhor. Penso que não são incompatíveis. Muito bem, portanto, este já apresentamos. E agora que já apresentámos as 3 medidas, ainda tenho aqui, e isto é importante, eu trouxe algum material promocional daquele exemplo do Instituto Universitário de Lisboa. Esta fotografia que está aqui do auditório com participantes é muito importante, porque eu já disse que o relatório não vai levar nem faturas nem recibos, mas vai levar justificação daquilo que foi realizado. E esta foto mostra participantes, mostra o interesse, mostra aquilo que foi realizado. E esta evidência é que é importante figurar no relatório final. Muito bem. Então, quais são os critérios de atribuição a um projeto? O primeiro, coerência com os objetivos e vertentes do programa, 30%, estamos fartíssimos de falar dele. Adequação dos objetivos e às prioridades plurianuais,
se as atividades propostas e os resultados esperados contribuem para os objetivos do programa. Já falámos disto supejamente. Qualidade do plano de atividades do projeto, 35%. As atividades são adequadas e coerentes? A entidade que propõe estas atividades dá fiabilidade à agência? A agência acha que ela tem condições para efetuar essas atividades ou não? Porque a agência também tem, se uma entidade muito pequenina se propõe fazer atividades imensas, é capaz de não ser muito, peço desculpa, mostrar evidência para a agência. Eficientes, portanto, o plano de atividades tem de ser eficiente, tem de constar com uma dimensão europeia, envolver diferentes tipos de organizações ou diferentes tipos de atividades, com os diferentes grupos-alvos, pessoas mais experientes, jovens, grupos de subrepresentados, etc., e com métodos e atividades inovadoras. Eu vou dar um exemplo desta questão das atividades adequadas e coerentes. A certa altura, um dos países, lá mais para o norte, contratou uma consultora que planeava os projetos. E, durante 2 ou 3 anos, os projetos foram selecionados. E a agência começou a achar estranho. Ou seja, esses projetos realmente eram selecionados porque a consultora elaborava os projetos. Mas depois, quando o relatório final era elaborado, verificava-se que ficava muito aquém daquilo que eles tinham proposto realizar. Porque aí já não era a consultora que ia realizar, mas era a entidade que não tinha uma atividade adequada à sua dimensão. Divulgação, 15%. Um projeto não pode ser só para mim, para a minha comunidade. Quanto mais efeito multiplicador tiver, melhor. Por exemplo, uma escola, a escola vai ser multiplicada pelos alunos, os alunos pelos familiares dos alunos. Por exemplo, se houver uma peça de teatro, as famílias, as avós e as tias babadas vai tudo assistir à peça, portanto, isto é um efeito multiplicador. Tem que ter um plano de divulgação realista e prático e envolver as novas TIC. Impacto e envolvimento dos cidadãos, 20%. Portanto, ir de encontro às políticas e à missão da União Europeia, a participação ativa, o equilíbrio entre os participantes e, como eu já disse, na medida projetos da sociedade civil, se possível, envolver voluntários do Corpo Europeu de Solidariedade. Muito bem. Ainda tenho um bocadinho de tempo, não tenho? Acho que sim. Muito bem, sim. Ok. Então, orçamento estimado para 2020. É de mais ou menos 26 milhões de euros, assim distribuídos para a memória europeia, com a aprovação de 45 projetos, 5 milhões e 400 mil euros, compromisso democrático e participação cívica, 19 milhões 337 mil euros, em que se prevê aprovar 280 projetos de disseminação de cidade, 36 projetos de redes de cidades e 29 projetos da sociedade civil. Para nós, para os pontos de contacto nacional, era 1 milhão e 100 mil euros. Muito bem. Como é que isto é gasto? Peço desculpa, deixem-me só dizer aqui uma coisa. Portanto, os projetos são avaliados por um grupo de funcionários da Comissão e da agência. A Comissão Europeia e da Agência de Execução para a Educação, Cultura e Audiovisual responsável pelo programa e que vai selecionar, por exemplo, 150 a 200 projetos. Depois, até o dinheiro esgotar, para cada vertente ou medida. Pronto. Depois vai verificar se o equilíbrio geográfico está patente, porque em todos os programas é oficioso o equilíbrio geográfico. No programa Europa para os Cidadãos, ele é oficial, ou seja, existe um parágrafo em que diz que todos os países têm de estar representados, ou seja, se nesses 150 a 200 projetos bem avaliados não houvesse um projeto português, ia-se repescar um para fazer parte. Obviamente que isto não acontece. Nós temos muitos bons
projetos a serem selecionados. Só dizer que no ano passado houve 37 candidaturas, dos quais 11 foram selecionados. Não é mau. Muito bem. Então, que despesas são elegíveis em todas as medidas? Tudo que vocês gastarem com o projeto. Pessoal, viagens, alojamento, subsistência, aluguer de quartos, interpretação, tradução automática, compra de um PC, assinatura de uma plataforma Zoom, coordenação, investigação, ferramentas, etc. Mais uma vez, a medida de discriminação de cidades só devia ter despesas com viagens, alojamento e subsistência. Mas, se comprarem um PC que é necessário para a elaboração do projeto, obviamente que não vai ser negado pela agência. Muito bem. Então, candidatura. A candidatura é efetuada em linha numa das 24 línguas oficiais. Português, inclusivamente. Se fosse eu a apresentar um projeto, eu sei que o projeto vai ser lido por funcionários da Comissão e da agência que entendem o português. Mas vamos pensar, por exemplo, num projeto de redes de cidades que tem 28 parceiros. Vou fazer a candidatura em português quando não é entendido pelos outros parceiros? Não me parece muito razoável. Portanto, o que eu faria seria em francês, inglês ou eventualmente alemão. Portanto, para ser entendido por todos, mas pode ser em português. O formulário é interativo e criado no momento que se propõe fazer a candidatura. Ou seja, é como o do IRS. Se houver um ponto que esteja mal preenchido, ele volta atrás e diz não pode ser submetido porque aquele ponto não está correto. Portanto, é, no fundo, um aliviar para nós, porque não se submete assim, mal preenchido. Deveria começar com a leitura do programa, do convite e das prioridades estabelecidas para o ano. Pesquisar boas práticas na plataforma da agência. A agência tem, desde 2014, casos bem-sucedidos na plataforma que são ótimos para delinear a nossa ideia. Porque às vezes nós temos uma ideia, mas depois dizemos, mas como é que isto está a vir de encontro aos objetivos e às prioridades? Esses casos bem-sucedidos vão nos ajudar, a apoiar, a delinear a nossa ideia. Também estamos cá para isso, ponto de contacto nacional. Mas não é mau começar também por pesquisar estes casos. E depois começa com a obtenção do número PIC, o registro no Código de Identificação do Participante. Eu penso que todas as entidades neste momento já têm o número PIC, que é válido para todos os programas europeus. Agora, muito importante, como eu já disse, as candidaturas estão abertas até 1 de setembro de 2020, às 3 medidas. E qual é o período de elegibilidade? Ou seja, quando é que o projeto há de começar? Eu não vou ler estas datas, elas estão aqui escritas. Eu ou a Rede Animar podemos enviar a apresentação e tem aqui as datas escritas, registadas. O que é importante? Eu vou só dar um exemplo. Discriminação de cidades, por exemplo. A atividade tem de acontecer entre 1 de fevereiro e 31 de outubro de 2021. E vamos supor que uma comunidade tem um festival que é no final de janeiro e gostaria de apresentar um projeto com esse festival. Não pode. Ou muda a data do festival para entre 1 de fevereiro e 31 de outubro de 2021 ou não pode apresentar. Isto é simplesmente um exemplo e é para terem a noção. O principal é o início do projeto, quando é que tem de ter início aqui, dentro destas datas. Verificar. Muito bem. Ponto de contacto nacional para o programa, Centro de Informação Europeia Jacques Delors desde 2016. O que é que nós fazemos? O programa era da responsabilidade do Ministério da Cultura até 2016, não havia ponto de contacto nacional, e em 2016, dada a experiência que o CIEST tem com a formação e informação dos cidadãos, candidatou-se e a agência ficou muito contente porque não havia ponto em Portugal. E, portanto, qual é o nosso objetivo? Aquilo que estou a fazer aqui, informar,
incentivar sobre as candidaturas, trabalhar com vocês todos que são multiplicadores, realizar webinars, já não são sessões de sensibilização, webinars, e, last but not least, muito importante, divulgar pedidos de parceria. Ou seja, vamos supor que têm uma ideia e para redes de cidades, mínimo 4 países. Ok, têm ideia, só conhecem mais um país e falta-vos 2. Contactam o Ponto de Contacto Nacional, nós, o CIESD, nós enviamos um formulário de pedido de parceria a ser preenchido em francês ou em inglês e nós enviaremos para os outros pontos de contacto nacional dos países elegíveis e, portanto, será uma mais-valia e de certeza que vão aparecer parceiros interessados em participar no projeto. Quem é que não quer vir a Portugal? Bom tempo, gente simpática, boa comida, melhor vinho, bom, etc. Portanto, divulgamos pedidos de parceria nacionais e simultaneamente no nosso portal, cujo contacto depois já vem no slide seguinte, temos pedidos de parceria dos outros Estados para uma entidade portuguesa que queira começar por ser apenas parceiro num projeto já delineado por outro país. Numa sessão de informação normal apresentaria o nosso vídeo, é pequenino, tem 1 minuto e 13, mas eu aqui não vou conseguir, nem me vou propor apresentá-lo. Depois tentem ver nos contactos, aqui estão os nossos contactos, mas eu ainda gostaria só de dizer uma coisa e já volto aqui ao slide dos contactos. Desde janeiro deste ano, o CIESD é também ponto de contacto nacional de um outro projeto, toma a iniciativa de cidadania europeia. E estão aqui os contactos para se tiverem alguma ideia para ser ativos e participação ativa na União Europeia. Portanto, vai também na apresentação. E volto aqui aos contactos, aos nossos contactos. Já sabem, questões, dúvidas, estamos cá para realmente sugerir-nos, darmos dicas de como é que devem delinear o vosso projeto e apresentá-lo. Portanto, queremos ajudar, queremos mais e melhores candidaturas nacionais. Agora, estou disponível para responder a alguma questão dos participantes, se não, a apresentação ser-vos-á distribuída e depois têm aqui os contactos para poderem colocar as questões. Espero que tenhamos tempo, certo? Sim, ainda temos. Sim. Antes de mais, muito obrigada, doutora Zélia, pela apresentação, que eu acho que foi fantástica. Eu não sei se alguém tem alguma questão que queira colocar, entretanto. Temos ainda aqui algum tempo, portanto isso é possível. Se ninguém tiver, fiquei aqui com uma dúvida, que é, quando refere que estes projetos da sociedade civil poderão eventualmente ter ou ser complementados com projetos do Corpo Europeu de Solidariedade, estamos a falar dos projetos que são seguidos diretamente pela Agência Nacional Erasmus+, é isso? Pode ser, exato, porque eles estão ligados ao Corpo Europeu de Solidariedade. Vamos lá ver, o Corpo Europeu de Solidariedade, como eu disse, foi criado em 2016, 17, penso eu, pelo Juncker, pelo presidente Juncker, e foi pulverizado por vários programas, Erasmus, Europa para os Cidadãos, Europa Criativa, vários outros programas, ou seja, estes voluntários estão em colaboração com estes programas, mas não pertence diretamente nem ao Erasmus, nem a este, nem a aquele. Portanto, eles devem colaborar com estes programas. Sim, mas, por exemplo, nós na Animar temos inclusivamente uma candidatura que fizemos ao Corpo Europeu de Solidariedade, temos um colega que inclusivamente está a trabalhar connosco, e a minha questão que se coloca aqui é, sobretudo, até primeiro, por perceber, lá está, o Corpo Europeu de Solidariedade e os projetos de voluntariado, aquilo que tem é uma verba muito pouco significativa, não é? Em termos de montantes. Que para colaboração nestes projetos terá que ser mesmo uma colaboração pontual. Como é que depois é vista essa articulação, até por causa de não sermos acusados de duplo financiamento?
duplo financiamento não, porque vai buscar o jovem e vai ter despesas acopladas ao jovem, como eu disse, alimentação, transportes, seguro, etc. Mas todas essas questões, por favor, eu envio o contacto e pergunta, porque realmente ultrapassa-nos. O Corpo Europeu de Solidariedade foi criado, ainda existia o Serviço Europeu de Voluntariado, coexistiu quase 2 anos e as dúvidas eram mais que muitas, e agora eles fundiram-se, mas, como eu digo, é melhor a entidade responsável responder a todas essas questões do que estar aqui a tentar dizer ai asneira. Exatamente, exatamente, mas é possível ter voluntários e é importante, é possível e é importante. Mais. Ok, muito obrigada. A colega Tânia tem uma questão no bate-papo, não sei se já viu, mas que pergunta, no caso dos projetos da sociedade civil, como funciona a comparticipação, que era também uma pergunta, ou seja, em termos de valores, qual financiamento, é isso, Tânia? Não ouço. A minha pergunta também para a colega, que é, a colega pergunta como é que funciona a comparticipação e Okay. era também uma das dúvidas que eu tinha, ou seja, alguns destes projetos não eram cofinanciados a 100% e a pergunta que temos no fundo é quais são as taxas de cofinanciamento? Portanto, qualquer projeto de redes de cidades ou de projetos da sociedade civil são financiados a 70%. Mais uma vez, minação de cidades é só a 50%. Eu se dissesse aqui alguns aspectos de minação de cidades, toda a gente desistiu. Portanto, eu evitei falar de todos. Projetos da sociedade civil, 70%. Mas aquilo que vão solicitar é baseado na junção, no cruzamento de eventos, países e participantes. E o formulário é tão interativo que no momento em que põe o evento e os participantes, ele automaticamente atribui o valor a que têm direito. Ou seja, aquilo que solicitam não tem cortes nenhuns, nem é 70% de algo. Aquilo que solicitam é para a agência entendido como 70% do projeto, desde que a agência tenha consciência de que a vossa entidade é fiável financeiramente para suportar 30% do projeto. Eu vou dar um exemplo. Enquanto ponto de contacto nacional, eu tenho 50% de financiamento. Mas eu solicito o máximo. E esse máximo é-me atribuído. Agora, enquanto Ministério dos Negócios Estrangeiros, a agência tem que ter noção de que o Ministério dos Negócios Estrangeiros é capaz de suportar 50% do projeto. Faço-me entender? Ou seja, estou aqui a dinamizar um webinar. Sim. Eu ordenado. Por acaso não é luz nem água, porque estou em minha casa, estou em teletrabalho. Mas se estivesse no emprego, luz, água, limpeza, papel, ordenado, tudo isto contribui para os supostos 30% que é a vossa empresa a suportar. Faço-me entender? Sim, as nossas organizações, ou seja, no fundo só há custos de atividade, não são suportados custos decorrentes da implementação do projeto, é isso? Que custos de implementação é que está a falar? TICs? Ferramentas de tecnologia? Ou seja, se calhar tentando dar um exemplo, talvez seja mais simples. E tenho uma outra pergunta também ligada a esta questão do financiamento ainda, mas se calhar a seguir, que é, por exemplo, eu tenho como técnica da Animar, o meu salário é dividido por vários projetos que no fundo acabam por comparticipar este salário. No caso dos projetos que nós temos, são todos projetos com financiamento a 100%, ou seja, em que a Animar é reembolsada, no fundo, pelo valor global do que apresentamos de despesa. Aqui, se bem percebi, a Animar é reembolsada pelo valor global, sendo que há custos que não são custos elegíveis, é isso? Todos os custos são elegíveis. E voltando
atrás. Sim. O formulário dá o custo, o valor total que é atribuído por atividade. É por Ou seja, vai guardar todos os recibos de ordenado, faturas, compras, etc., durante 5 anos, para se houver uma auditoria. Sim. Mas o relatório não leva nada disso. Okay. Ou seja, eu não sei se tem noção, mas um funcionário europeu ganha aquilo que não lhe passa pela cabeça, não é? Portanto, só para dar um exemplo, um jovem que comece sem experiência profissional começa nos 4.800 euros. Portanto, imagine quanto é que ganha um funcionário da União Europeia. Ora, se esse funcionário estivesse a verificar faturas de 10, 20 euros, meu Deus, nunca mais, quer dizer, não é razoável. Portanto, a agência imbuiu-se de um espírito de boa-fé, e, portanto, o dinheiro é atribuído de acordo com os eventos, as atividades e os participantes e países envolvidos, e as faturas e recibos e o seu ordenado só está lá para se houver uma auditoria. E sim, ele subsidia 70% e a vossa entidade supostamente, teoricamente, tem de dar 30% desses custos, que tudo é elencável, tudo é elegível. Ok? Talvez o preenchimento do formulário ajude a desmistificar o que é este cofinanciamento. Okay? Porque realmente ele atribui logo o valor a que tem direito. Outra coisa que eu não disse, nos projetos da sociedade civil, nesta medida, podem haver despesas para atividades preparatórias e até é aconselhável que haja, mais uma vez, o formulário tem um quadrinho e diz quanta atividade e quantos participantes, e automaticamente preenche o valor a que têm direito. E esse valor vai pagar, sim, a viagem, a reunião, o aluguer de espaço, o telefone que foi preciso comprar, a plataforma. Ok? Sim. Eu sei que há programas muito mais difíceis. Este baseia-se numa boa-fé e, portanto, no relatório final, no plano de atividades, obviamente previamente, e depois no relatório final. Foi realizado ou não, tivemos tantos participantes ou não, o produto final que nós pretendíamos, um livro, um vídeo, um filme, um festival, sei lá, aquilo que for, foi conseguido, muito bem. Okay. Ou seja, não tem quase a ver por uma verba que é atribuída diretamente para a execução da atividade e não depois pela questão da prestação. Exatamente. Eu sei que é difícil pensar mas é assim mesmo, é assim mesmo. Embora tudo o que comprem e tudo o que gastem, e esses recibos de ordenado e de água e de luz, os tais 30%, tem de ser tudo guardado para se houver uma auditoria, o que acontece é a agência entra em contato com a entidade e diz, no dia tal eu quero estes documentos, e diz logo previamente quais são os documentos que quer ver preenchidos e com essas despesas. Pronto. É assim que funciona. Ok. Manuela tem também aqui uma dúvida que eu não sei se já viu, que é se a entidade tem que avançar com o dinheiro até vir o dinheiro depois do relatório final, ou seja, há alguma previsão, no fundo, entre o tempo da apresentação do relatório final e depois o pagamento, alguma... O relatório final tem de ser apresentado mais ou menos 2 meses após a conclusão do projeto. E mais ou menos 1 mês depois viria o resto, vem o resto do dinheiro. Exato. Ok. Tenho só mais uma pergunta e peço desculpa porque isto parece um diálogo entre nós as duas. Mas eu acho que as outras pessoas estão a aprender, exatamente. Sim.
Mas tem a ver com o seguinte, quando refere que as entidades são projetos que, nomeadamente ao nível dos projetos da sociedade civil, poderão concorrer a entidades que não tenham subvenções de funcionamento. O que é que Agora percebi que não tenham subvenções de financiamento? como candidato, exato. Ok. Da próprio programa. Exato. Mas não há nenhuma portuguesa. Não há nenhuma portuguesa. Portugal nunca foi eleito, selecionado para uma subvenção de funcionamento. E é só como candidato, como parceira pode ser. Ok. Qualquer projeto não pode ter em mira o lucro, obviamente. São organizações sem fins lucrativos e os projetos é para o envolvimento dos cidadãos. Mas vamos pensar que o produto é um livro ou um vídeo. Ele pode ser vendido desde que seja para financiar essas despesas e não para lucro. Ok? Pronto. Se possível, claro, por exemplo, no município de Valongo, um outro projeto em que esteve envolvido, o produto final foi um livro sobre cidadania a distribuir aos alunos das escolas. Ótimo, excelente, de graça, motivação dos jovens. Olhem, eu aprendi muito com aquele livro e foi excelente. Mas isso são os municípios, como eu digo, são ricos. Não pode haver duplo financiamento. Duplo financiamento, ou seja, se um projeto já estiver a ser financiado por outro programa, não pode haver. Mas um projeto que tenha um produto que pode estar inserido noutro programa financiado, mas não esteja a ser diretamente financiado, pode acontecer. Quem estiver nesta situação pode entrar em contato comigo. Muito obrigada. Eu tenho uma dúvida também, Zélia. Projetos da sociedade civil, a organização da sociedade civil sem fins lucrativos, ela pode ser uma associação nova, recém-constituída, ou ela tem que ter um período de constituição? De personalidade jurídica. Sim, eu penso que sim, tem de ler o guia bem, portanto ela não pode estar em insolvência, nesse caso não está porque foi brevemente constituída, mas tudo isso está no guia. É ler com atenção e se houver alguma dúvida envia-se, ou melhor, essa sociedade já tem PIC, já tem número PIC. Não, ainda não, ela ainda vai ser constituída. A gente está organizando agora o estatuto. Isso. Olha, na prática é assim, no momento em que conseguir o número PIC, pode concorrer. Ah, perfeito. Faço-me entender? Sim, Pronto. sim, claro. Sim, Pronto. ok. Obrigada. Muito bem. Tânia, como é que é com a apresentação? Já tem a apresentação ou devo enviar para depois ser divulgada pelos participantes? Caso me consiga enviar, eu agradeço, por favor. E depois aquilo que nós faremos é, quando enviarmos os certificados de participação, e é por isso que eu estou a ser tão chata e peço desculpa a todas as pessoas que não se tinham feito a inscrição previamente, para partilharem connosco o endereço de e-mail, para que possamos fazer chegar à apresentação e certificados, está bem? Porque eu, enquanto ponto de contacto nacional, também tenho um relatório final para elaborar que é baseado em eventos e participantes. Por isso eu preciso desse número de participantes para juntar aos meus webinars. Faço-me entender? Eu posso dizer que creio que 1, 2, 3, 4, creio que tivemos cerca de 22 participantes. Que bom, ótimos. Sim. E bons participantes. Sim. Portanto, qualquer dúvida, iniciar vídeo. Espera, eu acho que estava com o vídeo anulado, mas não faz mal, também a minha cara não interessa, pois agora é que eu me estou a ver, não interessa. Qualquer dúvida, contactem-me. Eu estou em casa, mas o número está direcionado para o meu telemóvel. Eu vou de férias depois para a outra semana, mas
já estive de férias, realizei webinars à mesma, respondi a perguntas, a mails, etc. Até 1 de setembro o que queremos são candidaturas, portanto estão à vontade. Eu sei que os projetos da sociedade civil são aqueles que mais se adequam às entidades que estão neste momento a participar, e ainda bem, porque é uma medida muito importante na nossa sociedade, muito importante, e contactem-me de maneira a ver como é que a vossa ideia pode ser burilada para apresentar. O dinheiro está cá, até 1 de setembro, podemos concorrer, pelo menos vamos conseguir fazer isto. Não sabemos se o próximo, o futuro, o que em princípio deve começar já em janeiro do ano que vem, tenho as minhas dúvidas, mas a Comissão garante que sim, terá uma perspectiva de projetos de sociedade civil. Não sei, provavelmente é mais só a questão da administração local, não sei, e repescar, como eu digo, e muito importante, o programa Daphne, a violência contra as mulheres e as crianças. É curioso que o programa Daphne, quando eu comecei a fazer a minha tese de licenciatura, foi com base no programa Daphne na altura e com a SIG, o Dr. Manuel Albano, da SIG Norte, que tive bastante informação relativamente ao tema que escolhi e que teve a ver com um projeto precisamente financiado pelo Daphne. E em que ano é que foi? 2005. Sim. Pois, eu penso que ele está moribundo desde 2015 e, portanto, face à situação atual, há que repescá-lo e rapidamente, infelizmente. Sim. Infelizmente. E teve projetos muito bons, em colaboração com a APAV e não só. Sim, exatamente. E não só. Portanto, resta-me agradecer a participação de todos. É lamentável eu não vos poder ver. Quando são presenciais, realmente aqui há uma lacuna com os webinars, é a interação com os participantes, porque geralmente ando pelo meio dos participantes e as dúvidas vão surgindo muito mais, há um certo constrangimento devido a esta tecnologia, mas ainda bem que é possível de ser feito de qualquer maneira. Agradeço a participação, peguem na vossa ideia que têm e telefonem-me para ver se a gente consegue chegar a uma candidatura que venha a ser validada e o projeto selecionado e pronto, e boa sorte e boas férias para quem for. Muito obrigada pela sua apresentação, pela sua disponibilidade. Da nossa parte também estamos disponíveis e certamente vamos explorar um bocadinho mais de atenção. Vamos também fazer chegar esta apresentação depois a outras entidades que não puderam estar presentes, mas que eventualmente possam ter interesse. Se nos permitir, facultaremos também o seu contacto. E muito obrigada a todos pela participação. Obrigada. 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 Obrigada, bom fim de semana. Obrigada. Obrigada, bom fim de semana. Obrigada, bom fim de semana a todos. Igualmente.